Pessoal, estou aqui mais uma vez com o professor Gilmar Batista e dando continuidade ao assunto tratado no último quadro Assessoria Jurídica, nós vamos falar hoje a respeito de alguns problemas que podem ser apresentados pelos serviços e pelos produtos e que causam algum dano ao consumidor. Gilmar, conta pra gente como que o Código tratou essas situações. Olha, Larissa, o legislador ele vai trabalhar com as questões ligadas aos problemas dos produtos e serviços e ele vai desdobrar isso em duas categorias. Em um primeiro momento, eu vou ter aqueles problemas que geram uma consequência de ordem econômica, ou seja, uma inadequação na quantidade ou na qualidade do produto, né? Agora, por outro lado, o que a gente vai trabalhar hoje são aquelas consequências desses problemas, mas não uma mera consequência de inadequação, mas sim uma consequência que vai gerar um acidente de consumo e desse acidente de consumo vai provocar um dano ao consumidor. Quais são os exemplos que você pode dar na prática desses problemas que geram dano, Gilmar? Olha só. Em um primeiro momento, vamos imaginar uma situação em que uma pessoa adquire um veículo. E esse veículo, se ele compra um problema, e esse veículo apresenta um problema no sistema de freios. Até esse momento, a gente tem apenas uma inadequação, um problema de qualidade. Mas ocorre que esse problema de qualidade ele pode avançar porque, em determinada circunstância, na utilização desse veículo, a falha no sistema de freios pode gerar um acidente. E desse acidente gera um dano, tanto para o condutor ou quanto para um terceiro que está andando na rua, um pedestre. Só lembrando que o consumidor nessa situação, até mesmo o terceiro atingido pelo acidente de consumo, ele é considerado consumidor pela ordem jurídica. E o que essa pessoa que sofreu esse dano, ela pode fazer para conseguir repará-lo? Nessa situação, ele vai poder procurar diretamente o fornecedor do produto, né? Ele vai poder procurar os órgãos de representação, né, dos consumidores, PROCON, né, alguma associação de defesa do consumidor, mas ele também vai poder procurar as vias judiciais ordinárias para movimentar uma ação que visa a responsabilização do fornecedor pelo acidente, pelo dano provocado em decorrência dessa má qualidade desse produto ou desse serviço. Lembrando que na grande maioria das vezes, o fornecedor ele vai ser responsabilizado, mas nós temos algumas situações, algumas circunstâncias que o Código de Defesa do Consumidor ele vai exonerar, ele vai eximir o fornecedor dessa responsabilidade pela reparação do dano. Então, naquelas situações em que o produto ou serviço ele não tenha sido colocado no mercado diretamente pelo fornecedor, vamos imaginar que nós temos uma carga desviada, uma carga contrabandeada, e essa carga foi desviada e ela foi colocada no mercado de consumo, não pela vontade do fornecedor, ou naquelas situações em que o produto ou o serviço ele não foi constatado nenhum defeito no seu processo de criação, de produção, ou naquelas situações onde o risco, onde o acidente ele decorreu pela culpa exclusiva do consumidor. Porque em uma situação que a gente colocou aqui em relação ao problema no sistema de freios, tá? Aí sim nós conseguimos perceber que tem a responsabilidade, está atrelada à responsabilidade do fornecedor. Mas aquelas situações em que o consumidor está utilizando o produto de forma inadequada, esse mesmo consumidor está trafegando com a velocidade muito acima da normal, aonde ele vai acionar o sistema de freios, então que não esteja constatado qualquer problema em relação ao produto e serviço. E como que esse consumidor ele pode provar que aconteceu esse dano? Como que ele faz quando ele procurar algum meio judicial para provar que isso aconteceu? O que ele deve fazer? Quando o consumidor propõe uma ação judicial, o ônus da prova ele é invertido. Na grande maioria das vezes, e o Código Consumidor ele assegura isso, a inversão do ônus da prova. Então, quem que deve comprovar essas situações excludentes do defeito do produto ou excludentes da responsabilidade? Essa responsabilidade, esse encargo, esse ônus vai caber ao fornecedor e não ao consumidor. Com relação ao terceiro que sofreu o dano, o que ele deve fazer? Olha, esse terceiro que é vítima dessa cadeia, desse acidente de consumo, ele também vai poder, nas mesmas condições, procurar o fornecedor diretamente, ou procurar os órgãos de representação dos consumidores, ou até mesmo promover uma ação, propor uma ação judicial, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele considera esse terceiro vítima de um acidente de consumo, ele equipara esse terceiro a um consumidor, de forma que ele também vai ter todas as garantias que são estabelecidas, que são impostas ao consumidor. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, ele assegura, quando há uma demanda
demonstração de uma insuficiência de recursos, o Código de Defesa do Consumidor assegura, não só o Código, mas todo o sistema jurídico, ele assegura os benefícios da gratuidade de justiça, né? Então, a gente conclui que a questão financeira, ela não pode ser um impedimento para que o consumidor busque os seus direitos nas vias judiciárias. E quais são os meios para que tanto o consumidor quanto esse terceiro que foi prejudicado acione o judiciário? O que ele deve fazer? Existe algum prazo? Há o prazo prescricional para a propositura da ação por responsabilidade civil pelos danos causados. Lembrando que esse dano ele pode ser de ordem patrimonial, mas também pode ser um dano de ordem moral, né? Então, ele vai ter o prazo da ocorrência do fato até 5 anos para procurar os órgãos judiciários para a propositura dessa ação. E quais são os exemplos de danos morais que podem ocorrer, Gilmar? Olha, vamos imaginar aquele consumidor que contrata um serviço de transporte e que não consegue, por uma falha no serviço de transporte, ele não consegue chegar a tempo em determinada reunião ou determinado compromisso. Então, isso pode gerar um dano de ordem patrimonial, mas, em consequência disso, pode também gerar um dano de ordem moral. Dano de ordem moral é aquele dano que repercute na esfera da personalidade, da integridade física, da integridade intelectual, da integridade psicológica. Então, todas essas são situações em que são consequências geradas pela má prestação do serviço. Então, muito obrigada, Gilmar, pelas suas informações. E você aí de casa, se adquiriu algum produto ou serviço e sofreu algum dano, fique atento ao prazo e faça valer seus direitos. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, porque já já tem mais Conexão Unipam para você.